Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Mano, falar pra vocês, de todas as pessoas que eu imaginava que pudessem ser canceladas, essa é a última de todas. E o pior de tudo, um cancelamento injusto, sacana, se é que você me entende! Uhul! Tá, vamos lá. Voltando pro vídeo aqui. Então é o seguinte, meus amigos, o Sérgio Sacani do Space Today, ou se você preferir, Gordão do Foguete. Quem foi que teve essa ideia? Eu sou o gordão do quê, hein? O gordão do LoL ou o gordão do Yosaurus? Eu sou, quero saber, vai, escreve aí nos comentários. Estou sendo chamado em canais comunistas de uma pessoa descompromissada com o Brasil. O ponto é, eu não entendo nada de comunismo, nem de política, e é por isso que eu não comento nada sobre isso. Eu não faço react das coisas que eles falam e nem nada parecido. Agora, esses canais, eles não fazem a menor ideia do que seja exploração espacial, mas resolvem fazer react. E como não tem argumento nenhum, partem para ataque pessoal, falando que eu não tenho compromisso com o Brasil, ou seja, agem iguais aos terraplanistas que querem me expulsar do Brasil. Nossa, que isso, tá nesse nível já. E os criacionistas que dizem que eu não sei nada de geologia. Esse é o nível que nós temos que ouvir e ler por aí. Não tem problema, sigo sempre respeitando a todos, afinal a liberdade de expressão é importante e jamais faria ataques pessoais a nenhum deles, fazendo meu trabalho de formiguinha e dando murro em ponta de faca todos os dias, tentando divulgar ciência da melhor maneira possível. Obrigado a todos que ainda confiam no meu trabalho, seguimos ad astra et ultra. Vou falar pra vocês, eu conheço o Sacani desde que ele fazia a tentativa de produzir conteúdo dele lá em 2014, 2012 talvez. Então eu conheço o Sacani há milhares de anos. Milhares de anos. Eu não acompanhava o Sacani assim muito profundamente, mas eu sempre conhecia, eu sempre soube da existência dele. E eu fico muito feliz de ver que o Sacani, ele meio que viralizou através dos podcasts. Ele conseguiu conquistar o espaço dele na internet. Mano, eu lembro do Sacani na época que o Pirula, por exemplo, divulgava ele, pra você ter ideia. Então, o Sacani é um cara que tá se esforçando e trabalhando com isso há muito tempo. Você pode chegar e falar, o Sakane não é isso, o Sakane não é aquilo, o Sakane ele é um baita de um criador de conteúdo, ele tem uma experiência absurda com isso de mais de 10 anos. E eu imagino que a maior parte do tempo o Sakane ele não fez isso porque ele queria ser conhecido, ele fazia isso porque ele gostava, porque ele ama muito esse tipo de coisa. Então a gente tá vendo aqui uma pessoa que ama muito o que ela tá fazendo hoje, que ela tá muito satisfeita e feliz com o que ela conquistou ao longo desse tempo, através dos podcasts ou qualquer outro meio de comunicação. Mas o ponto é, Sakane se tornou um grande sucesso na internet e essas pessoas são invejosas, essas pessoas querem acabar com a carreira dele. É triste, sabe por quê? Eu fico usando muito TikTok para fazer vídeo, né? Então eu fico estudando muito TikTok. E aí começou a vir para mim os vídeos de espaço, né? Porque eu amo espaço também. Eu não sou formado em física, eu não sei nada de física na verdade, mas eu sempre tô vendo vídeo, eu sempre tô estudando, eu sempre tô lendo sobre coisas do espaço, porque eu gosto do espaço. Eu não sou formado nisso, eu não quero ser formado nisso, mas eu gosto de estudar. E esses caras, né, começaram a aparecer pra mim. Então começou a aparecer alguns podcasts, uns cortes falando mal do Sakane, falando que o Sakane não trabalhou lá que ele não trabalhou de verdade na Petrobras, que o Sakane não sofreu um acidente, que ele querem comprovação de que o Sakane tava lá na plataforma, porque o Sakane é geólogo, falando que o Sakane ele não tem nenhum tipo de ele não pode falar sobre isso. Eu esqueci o nome da palavra que se dá pra isso, né? Pra pessoa que vai falar sobre um tema que ela manja muito disso. Então, falando que ele não deve falar sobre espaço, que ele não deve falar sobre foguetes, que ele não deve falar sobre nada disso, porque a formação dele é geólogo, isso é outra coisa, que ele nunca mexeu com isso na vida dele, que ele passa desinformação e sempre diminuindo o Sakane, falando mal dele e outras coisas mais. E começou a vir muitos vídeos desses pra mim. Vídeos de gente, como ele disse, né? Tem criacionista, tem gente que faz podcast de direita pra xingar ele, e comunista também. Comunista diminuindo ele porque ele não quer se posicionar politicamente. E, cara, eu vou falar pra você, meu irmão, sério, 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 chega aqui. O padeiro. Você quer que o padeiro faça um pão de foice e martelo, caralho? O cara não vai fazer, o cara ele tá fazendo pão. Pão. Pão é uma coisa. Fazer revolução comunista é outra. E nem todo mundo vai ler Marx, nem todo mundo vai querer ler Marx.
você ama isso, mano, lute pra mostrar pras pessoas isso. Assim como ele quer mostrar sobre foguetes, né? Ele gosta de falar sobre o espaço sideral pras pessoas, meu irmão. Ele ama isso, ele passa isso pras pessoas. Ele não tem necessidade de saber o que as outras pessoas, sabe, gostam. Se você gosta muito de comunismo ou de outras coisas mais, isso é problema seu. Você pode compartilhar isso com as outras pessoas. E se elas não quiserem ouvir ou elas não quiserem saber, você não pode obrigar elas. Ah, mas tem o posicionamento político, Dark. Todo mundo tem que se posicionar politicamente. Todo mundo é obrigado a estar num posicionamento político. E se você não tá, você automaticamente toma outra parte. Não, que isso? Da onde vocês tiraram isso, em primeiro lugar? Eu comecei a falar sobre isso aqui recentemente, né? Que tipo assim, eu quero que as pessoas que odeiam política e coisas do tipo saibam que você não tem que ter vergonha de ter uma opinião. Hoje em dia a gente tem pessoas que têm vergonha de expressar sua opinião. Tem pessoas que têm vergonha de falar que elas não gostaram de algo que foi dito lá no Congresso ou de uma lei que passou. Por quê? Ah, pô, o Lula tá voltando aí com o DPVAT, ou sei lá quem tá voltando com o DPVAT, porque eu também não sei nada disso. Minha garganta tá indo embora de novo, cara. Tem que deixar um negócio de água aqui pra beber, porque senão já era, mano. Minha voz vai acabando. Bom, de qualquer maneira, então, eu não sei nada sobre o DPVAT, não sei se foi o Lula que mandou voltar com o DPVAT, se foi o governo, se foi o deputado, não sei quem foi que fez, mas a questão é que tá todo mundo falando do DPVAT tá voltando, entendeu? Tá todo mundo criticando esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que vai afetar você, mas não necessariamente, tipo, você falar mal do DPVAT vai te fazer ser de direita, entendeu? Automaticamente. Por quê? Porque supostamente seria o governo que tá trazendo. Assim como falar, por exemplo, mal do Elon Musk, achar que o Elon Musk tá errado, achar que o Elon Musk tá invadindo o Brasil de alguma maneira, não te faz comunista automaticamente, entendeu? Você pode ter a sua opinião, você pode ser de direita, meu amigo, e concordar com alguma coisa que foi vista pela esquerda. Você pode ser de esquerda e concordar com alguma coisa que foi vista pela direita. Tanto que você vê quantas vezes a galera de direita não vota junto com a esquerda em vários temas específicos, entendeu? Então eu acho injusto dessa militância que fica cobrando o tempo inteiro. Todo mundo tem que se posicionar o tempo inteiro. Ou você tem que ser obrigado a ter o viés que essa pessoa tem. Se você não tem, você é um lixo, entendeu? Recentemente eu vi o Ramsés sendo muito criticado na internet por ser de esquerda e tal. De esquerda não, de direita e coisa do tipo. Mas assim, vamos lá. O Ramsés. Digamos que o Ramsés é de direita, certo? O Ramsés é de direita. Embora o Ramsés ele diga que ele não é nada ou que ele não gosta dessa parte política. Mas digamos que os ideais dele são de direita ou ele concorda mais com a galera de direita. Isso é problema do Ramsés, eu acho. Não tem ponto de você pegar e criticar o Ramsés por ele ser de direita e coisa do tipo. Se o Ramsés está cometendo crime de ódio, aí beleza, eu concordo. A gente tem que criticar o Ramsés por estar cometendo crime de ódio. Aquelas thumbnails que ele fazia eram escrotas pra caramba. A gente cansou de falar sobre isso. Ele melhorou esse tipo de coisa. As pessoas podem melhorar. Mas você não pode criticar o cara por ele pensar diferente de você, entendeu? Você não pode querer obrigar o Sérgio Sacani a ser comunista que nem você. Você não pode querer obrigar o Sérgio Sacani a falar sobre isso. Por quê? Porque ele tá no meio da ciência e tal, e aí você vai falar, ah, não, porque todo cientista tem que ser de esquerda, progressista, logo, então o Sérgio ele tem que defender esses mesmos ideais, quando na verdade o Sérgio ele só defende uma coisa, cara, foguete subindo ali, pum, descendo na lua, é isso que ele gosta, sabe? E eu quero defender esse tipo de gente. Eu quero falar pra esse tipo de gente. Eu quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo que não tem problema você ter uma opinião. Que isso é maravilhoso, na verdade, que você tenha uma opinião, que você tenha uma visão, que você viu uma coisa e não gostou. E que você não se sinta com medo ou coagido a não falar, sabe? Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui criticando lá o chocolateiro e várias pessoas vieram me xingar e me coagir. Então eu até falei, né, que eu fui censurado. E sabe o que eles falaram pra mim? Falaram pra mim que eu não fui censurado, que eles só me criticaram. Eles criticaram me ameaçando, eles criticaram fazendo denúncia em massa no meu vídeo, eles criticaram falando que eu sou burro, porque se você não concorda 100% com eles, você é burro. Você tem que estudar, você tem que procurar as outras coisas, entendeu? E eu não acho que isso tá certo, porque cada um interpreta a vida da forma que quiser e da forma que vive, entendeu? Eu tenho a minha interpretação da vida, você que tá aí desse lado tá tendo a sua interpretação da vida diferente. E faz parte eu pensar de um jeito e você pensar de outro jeito, e a gente tem que se respeitar e se entender, entendeu? Então, eu acho errado você pegar uma pessoa que viu lá, fulano de tal falou X, e agora X é a verdade, ninguém pode discordar, porque você tá dando superpoderes na mão de X, entendeu? Você tá dizendo que essa pessoa é um deus e tal. E isso é o que a gente chama de identitarismo.
Identitarismo é essas pessoas que elas não falam, elas não têm opinião própria, elas não pensam por própria, elas pegam e elas fazem o que tá escrito nas cartilhas deles, entendeu? E isso tem pra esquerda e tem pra direita. Você pode odiar a esquerda e amar a direita, você pode amar a direita e odiar a esquerda, não, você pode odiar a esquerda, você pode ser de esquerda, amar a esquerda e odiar a direita, você entendeu, né? Então você pode ser de qualquer um dos lados e pensar que o outro lado é tudo ruim e outras coisas mais, mas você tem que entender que no meio desse espaço todo aqui tem uma imensidão de pessoas que às vezes estão vivendo suas vidas e são impactadas sim pela política, porque como eu disse, vai meter o louco lá e passar um imposto a mais que você vai ter que pagar, entendeu? Por exemplo, posso falar do imposto da Shopee que teve, né? Que foi o imposto que a gente paga agora no Remessa Conforme. É um imposto que me impactou e que eu não gostei nem um pouco. Agora eu não posso falar mal do imposto porque senão eu vou ser de direita maluca, sabe? Vão colocar eu como ser de direita, então eu tenho que passar pano pra tudo, eu tenho que concordar com tudo? Eu não concordo, eu não acho que é certo, eu acho errado. Até porque isso afeta o Brasil, isso ferra com todo mundo. E eu já comentei isso em vídeo e vou comentar de novo. É errado você pegar e taxar as pessoas mais pobres. É errado você fazer uma taxação dessa, porque, tipo, você tá tentando beneficiar as pessoas que pegam e lucram aqui no Brasil absurdos. Então, tipo, o cara compra o bagulho da China e vende pelo dobro do preço aqui. Aí ele tá reclamando que tem que passar imposto no cara da China que tá vendendo pro Brasil. Por quê? Porque tem gente brasileira comprando direto da China e pagando uma vez o valor. Então quer dizer que muitos brasileiros estavam tendo acesso a coisas que eles nunca teriam, porque o brasileiro mete o louco e vende pelo dobro do preço aqui no Brasil. Entendeu? E aí é fogo. O que, que eu posso falar pra vocês sobre isso? Eu tenho que concordar, então, com a taxação, porque se eu não concordo, eu sou de direita, sabe? E isso é muito injusto, muito injusto. E muitas pessoas foram lá defender o Serjão, né? O Eduardo Hades Play, salve, grande Hades, ó. Se o Sérgio tá de um lado, eu tô do mesmo lado. E várias pessoas, ó, a Mito nunca errou, o Peter falou também. Várias pessoas famosas apoiando o Sérgio. E eu também apoio, o Sérgio é maravilhoso e outras coisas mais. O problema é o identitarismo que acaba se formando e criando grupos e sequestrando pauta. E sequestrando pessoas também. Inclusive, eu vi muitas pessoas falando sobre isso, sobre o caso do Ramsés. Falando que o Ramsés ele pode ser um desses casos que vai ser sequestrado pela pauta. Porque o Ramsés começou a sinalizar muito algumas pautas aí de identitário nos vídeos dele. E vai chegar um ponto que ele vai ser obrigado a simplesmente concordar sempre para não ser cancelado pelo próprio público. E eu fiquei pensando bastante nisso, né? Porque não é sobre o criador, nesse caso especificamente, mas é sobre a fanbase que você acaba construindo. Sabe aqueles jogos que tem aquelas fanbases escrotas? Então, muitos criadores têm fanbase escrota e às vezes a sua própria fanbase acaba te consumindo dependendo das coisas que você tá falando, né? E eu achei um ponto interessante isso. Eu não sei se eu concordo com isso, sendo bem sincero. Eu realmente não pensei muito sobre isso. Eu ouvi isso ontem de madrugada, um amigo meu falou. Mas eu fiquei pensando bastante nesse ponto especificamente. Ou a Jun Lee também poderia passar pela mesma situação. Eu também fiquei pensando bastante nela nesse sentido. Mas mesmo assim, eu acho que deve-se ter a liberdade de você não fazer a escolha de um lado. Eu, por exemplo, eu tenho o meu lado, eu tenho os meus pensamentos. Você vai dizer que eu sou comunista e você também vai dizer que eu sou de direita. Vai ter gente aí. Por quê? Porque dos meus vídeos eu quero simplesmente sinalizar que tem muita gente que odeia política, não quer saber, nem tudo é política, mesmo os assuntos de política, entendeu? Mesmo que os identitários forcem a barra pra dizer que tudo é política e que você é obrigado a escolher. E se você não escolher, você automaticamente tá do outro lado, fazendo com que boa parte das pessoas ache esse um tema extremamente espinhoso, quando na verdade não é, sabe? E eu acho que você pode sim seguir a vida sendo uma pessoa que gosta de uma certa coisa, pensa de certa forma, sei lá, acompanha certo criador de conteúdo por causa que você acha ele engraçado, mesmo que ele seja de um viés político que não é o seu, ou é o seu, dependendo da situação, e você não merece ser cancelado por isso. Você não merece ser cancelado, por exemplo, porque alguém te seguiu. Você não merece ser cancelado porque você gosta de falar de foguete, você não fala sobre como o comunismo está instaurado no Brasil, ou como que a direita devia estar instaurada no Brasil, entendeu? O que eu não gosto é do pensamento que as pessoas têm de que é só o outro lado que tá errando e não é o lado dela. O lado dela nunca erra, quando na verdade os dois lados estão errando o tempo inteiro, sabe? E eu sinto que a maior parte das pessoas tem essa visão. E é por isso que você é importante nesse momento. Porque eles vão tentar me xingar aqui pra caramba nos comentários, e isso me afeta de certa forma, sabe? E eles não estão me xingando, né? Ou eles estão usando a liberdade de expressão deles, ou eles estão simplesmente fazendo críticas ao meu formato. Críticas que envolvem te xingar, te bater, te jogar pra debaixo do tapete, te censurar, te tirar da internet, te ameaçar e outras coisas mais. Essas são as críticas que a gente acaba recebendo por estar nessa posição. Mas eu quero que você saiba que você tem essa liberdade de expressão e não esqueça, não deixa essa gente que tá tentando calar a gente
mostrar, calar de fato a gente, né? Não deixa essas pessoas silenciarem a gente, tá? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.